Bom dia a todos. Seguindo a nossa tradição de pontualidade, vamos iniciar o nosso pequeno almoço executivo de hoje, o nosso Digital Business Breakfast, uma vez mais patrocinado pela Schneider Electric. Agradeço uma vez mais esta iniciativa conjunta, que já vamos na terceira, porque se tratou de um ciclo que a Schneider Electric patrocinou e, portanto, a PDC tem, obviamente, muito gosto nesta participação, até porque nos leva para alguns temas um pouco diferentes daqueles que nós tradicionalmente abordamos, o que é sempre bastante positivo. E hoje em dia as tecnologias de informação, como sabemos, estão hoje na base de praticamente tudo o que se passa na nossa vida e, obviamente, também tudo o que se passa na nossa economia e na nossa sociedade. É difícil conciliar o crescimento económico e o crescimento populacional com a qualidade do nosso ambiente, com a qualidade do nosso planeta, e já agora só temos um. Talvez que daqui a algum tempo a gente possa fazer umas viagens para outros planetas, mas acredito que a vida não seja tão cómoda e tão agradável como aquela que nós temos neste planeta, e por isso conciliar o crescimento económico com a defesa dos valores ambientais é difícil. E é por isso que o tema da sustentabilidade é um tema tão relevante. Temos connosco hoje uma keynote speaker que é Raquel Espada Martín e que nos irá fazer a apresentação que habitualmente precede o debate e depois teremos um debate onde o Filipe Alves, diretor do Jornal Económico, irá orientar e ele próprio irá depois introduzir os membros do painel. Raquel é licenciada pela Universidade de Saragossa em Economia, tem um MBA pela IE Business School e pela UCLA e é hoje uma das especialistas europeias de energias renováveis e sustentabilidade. O seu percurso profissional começou pela área de consultoria. Em 2013 ingressou na Chantrex Technology para assumir o cargo de diretora de marketing. 3 anos mais tarde passou a liderar a empresa em Espanha e em 2010, após a aquisição da empresa pela Schneider Electric, assume a liderança do Departamento de Energias Renováveis para o mercado ibérico. Em 2017, é nomeada Strategy Vice President for Energy Sustainability Services para a Europa, Médio Oriente, África e América do Sul. É uma oradora apaixonada, segundo ela já me confessou, em fóruns de sustentabilidade e renováveis, e a Raquel está hoje aqui naturalmente a representar a Schneider Electric e a fazer este nosso keynote. Muito obrigado e um desejo de uma boa conferência, de um bom canal. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Me han comentado que podría hacer la presentación en español porque sería más fácil, pero no tengo ningún problema si necesitáis que la haga en inglés. Como os ha comentado, soy Raquel Espada, soy la vicepresidenta de estrategia en la zona de IMEAS para la unidad de negocio de sostenibilidad y energía. Somos un equipo de consultores, somos más de 1.000 personas que asesoramos a más de 6.000 empresas a nivel global en su estrategia de sostenibilidad, en su estrategia de energía y en cómo maximizar el uso de la energía y reducir su impacto medioambiental. Hoy en día el mayor problema que tenemos es el cambio climático. Muchas personas todavía consideran que no existe el cambio climático, pero yo creo que lo estamos viendo en el día a día. El tema de las sequías, el tema de las inundaciones, y eso tiene un impacto global y tiene un impacto brutal en las empresas. Hay sectores, como puede ser el sector de la alimentación o el sector retail, que son los primeros que están teniendo este impacto. Para que os hagáis una idea, puede ser que nuestros nietos no conozcan el chocolate o el cacao. O puede ser que dentro de 30 años Portugal es conocido por sus vinos, el vino blanco es espectacular, pues a lo mejor dejen de producirse en Portugal o en España o en Francia y los viñedos tengan que pasar a países nórdicos. Esta es una realidad
Y como dice el Global Economic Forum, 7 de los 10 riesgos que tienen las empresas son medioambientales. ¿Y por qué? Mayoritariamente por la escasez de recursos. Los recursos son limitados. Para que os hagáis una idea, en el 2025, 2/3 de la población va a tener problemas de escasez de agua. 2025 está a la vuelta de la esquina. Y eso va a ser una problemática que nos vamos a encontrar en la industria. Necesitamos el agua. Por ejemplo, hoy en día estamos consumiendo los recursos más rápido de lo que se pueden regenerar. Y eso tiene un impacto en la cuenta de resultados de las empresas. Todos vosotros sois empresarios y sabéis que este año el mayor problema que vais a tener es la volatilidad en los precios de la energía y tiene un impacto brutal en vuestra cuenta de resultados. Puede ser el segundo, el tercer coste. Pero la volatilidad está aquí para quedarse. Para que os hagáis una idea, en los últimos 5 años a las empresas de la automoción se ha incrementado los costes de los materiales en 500 millones de euros. Y eso es algo que a los financieros no les gusta. Normalmente las empresas queremos una estabilidad, queremos tener una visibilidad. Y la volatilidad está aquí para quedarse. Entonces, el problema que tenemos es que, como he indicado, los recursos son limitados. Y actualmente, si seguimos con el consumo que estamos teniendo, en el 2050 necesitaríamos 4 tierras a nivel de recursos. Todo el mundo piensa que el petróleo es limitado y el carbón, pero los materiales también. Se está hablando, los científicos hablan que el cobre solo va a durar 60 años, el zinc 42 y la plata 26. Para que os hagáis una idea, en el sector textil, solo el 1% de las empresas, de las prendas textiles se pueden reciclar. El 1%. ¿Sabéis lo que eso significa? Todo el mundo conoce hoy en día, y ha sido un adelanto, podemos comprarnos ropa muchísimo más barata, es lo que se denomina el fast retailer a nivel textil. Pero solo el 50% utiliza la ropa más de un año. Y eso tiene un impacto brutal. Para que os hagáis una idea, no he venido aquí a contaros temas negativos o pesimistas, al revés. Esto es una oportunidad, y es una oportunidad de negocio. El sistema va a tener que cambiar. Tenemos que pasar de un modelo lineal a un modelo circular. Y esto trae una serie de ventajas, y las empresas que sean capaces de adaptar sus modelos de negocio serán las empresas que puedan sobrevivir. Y serán las empresas que van a estar aquí a largo plazo. Para que comentaros, 150 años donde hemos estado en un modelo lineal. Take, make, dispose. Y todos están contentos. Y si había suerte, en algunos países nórdicos incluso reciclaban. Esto es totalmente inaguantable. No se va a poder mantener. Y tenemos que pasar a un nuevo sistema, que es el sistema circular. Y es un cambio de paradigma, es un cambio de mentalidad. Y es un cambio que, gracias hoy en día a la innovación, pero sobre todo a la tecnología, está empezando a originarse. Hace 5 años, muchas de las empresas eran incapaces de saber dónde o cuántos materiales utilizaban. Hoy en día lo puedes monitorizar, lo puedes utilizar. Y este cambio es totalmente necesario, porque si no, no se va a poder mantener. Si os quedáis con algo de esta charla, yo os pediría que os quedaseis con este comentario. Las personas de esta sala que trabajen en sostenibilidad conocerán a Ellen MacArthur, pero los que no trabajen en el día a día no. Solo os pido una cosa, entrar en YouTube. Los vídeos de TED de Ellen MacArthur duran 10-12 minutos y ver el vídeo. Ver el vídeo. Esta persona, en el 2005, fue la primera persona que consiguió el récord mundial de dar la vuelta al mundo navegando con un velero. Fue la más rápida. Y ella, durante este tiempo,
se dio cuenta de que los recursos eran limitados. Lo que había cogido en el barco es lo que tenía y no hay nada más. Pasó las peores tormentas cerca del Ártico y no tenía a nadie. Y ella siempre dice, es divertido porque ella siempre dice, si tuvieseis que coger lo que necesitáis para 3 meses y meterlo en un coche, ¿qué cogeríais? Claro, necesitas alimentos para 3 meses, necesitas el fuel, necesitas la gasolina, la pasta de dientes, medicamentos, si te pones mala, la ropa. Pero es que el espacio es limitado. Entonces, aprendes a reutilizar las cosas. Cuando ella volvió de su experiencia, que fue adrenalina pura, ella siempre dice que tenía 2 opciones. O continuar navegando, que era la ilusión de su vida, o hacer un cambio que impactase en la sociedad. Porque se dio cuenta que lo que le pasó en ese barco es lo que pasa en la economía a nivel global. Los recursos son los que son y no va a haber más. Podemos utilizarlos menos, pero ella dice, es que esa no es la solución. Vas a alargar, estás comprando tiempo, pero esa no es la solución. Lo que necesitas es hacerlo de otra manera. Y ese es el cambio del modelo lineal al modelo circular. Este es el gráfico que normalmente siempre se utiliza en la Ellen MacArthur, que se llama el gráfico de la mariposa. Y la idea un poco es, el primer principio es utilizar los recursos naturales de la mejor manera, ¿vale? El segundo principio es esos recursos, digamos, que tienes que maximizar su uso, tanto si son biológicos o técnicos, biodegradables. Y el tercero es que no haya waste, que no haya desperdicio. El poder utilizar los productos en las diferentes etapas, o los materiales o los procesos, para intentar evitar que haya desperdicio. El valor no está de la economía circular, está en los círculos internos. Está en lo que se llaman las 5 Rs. El refuse, refurbish, remanufacturing, recycle. Ahí es donde está el valor añadido. Para que os hagáis una idea, está cambiando todo. En estos momentos, y esto sería un poquito el framework, se están dando servicios en el que tú puedes tener la iluminación como un servicio. Dejarías de pagar la bombilla y pagas, y esto es algo que por ejemplo hace Philips, la iluminación con un servicio. Nosotros en estos momentos estamos asesorando a varias empresas en que utilicen la energía como un servicio. Estamos con estrategias de coche eléctrico, de que puedan utilizar la energía como un activo. Por ejemplo, en Tailandia los plásticos, debido a todos los problemas medioambientales, el impacto que estaba teniendo en el turismo, están siendo biodegradables. O sea, para que se puedan, las pajitas se puedan comer o te las puedas comer y que no vayan las toxinas a los océanos. Los fabricantes de motores están haciendo que los coches que se puedan reutilizar. Las empresas de tecnología, que las spare parts que utilizas en un iPhone las puedas utilizar para otros tipos de equipamiento. Hoy en día todos sabemos que va a haber un cambio de modelo de negocio. La gente joven no quiere comprar un coche, quiere utilizar el coche como un servicio. Entonces, estos son las diferentes oportunidades que estamos viendo. Os voy a dar 3 ejemplos. Uno de nuestros clientes, Nike, ha decidido ser 100% renovable y para que os hagáis una idea, el 74% de su equipamiento, tanto de zapatillas como textil, ya es de compras reciclables o de productos reciclados. Perdonad. Otro ejemplo, Michelin, los neumáticos. Hace 2 años iniciaron una estrategia de neumáticos como un servicio y en países emergentes están teniendo unas ventas increíbles y esperan duplicar en 2 años las ventas actuales. Yo os podría dar muchos ejemplos, ¿vale? Pero las empresas y muchos líderes del mercado, como puede ser Unilever, Johnson, dependiendo de los sectores, se están movilizando. Y como os comentaba, esto es un poquito el anterior dibujo que hemos explicado en MacArthur en otro diseño.
es un modelo regenerativo, donde hay que cambiar la mentalidad de la empresa porque se empieza desde el diseño del producto. El producto tiene que durar. Para que os hagáis una idea, hoy en día las empresas, lo más fácil es empezar a trabajar en la innovación en los procesos, porque eso es algo que ellos controlan. Yo os diría que el 47% de las iniciativas de economía circular en estos momentos van en la innovación de procesos. Pero aproximadamente un 20% en lo que es la innovación de producto, ¿vale? En procesos, normalmente, casi todas de vuestras empresas ya están haciendo políticas de zero waste, de recolección, de utilizar partes que ya están recicladas, pero donde tenemos que trabajar, donde se tiene que trabajar es sobre todo en la parte del diseño, ¿vale? Para que los productos duren muchísimo más y donde estamos, o sea, esto es incipiente, porque solo un 12% de las empresas están cambiando el modelo de negocio, es en la innovación en modelo de negocio. En todo lo que se pueden ser renting, leasing, servicios, pero va a pasar. Entonces, o lo haces tú o lo hace tu competencia. Y esa es la realidad. Como os comentaba, no es que lo tengamos que hacer porque nos obligue el mercado, que sí, los accionistas nos lo están pidiendo. Va a haber nueva regulación. La regulación en Europa que viene en economía circular y en sostenibilidad va a ser muchísimo más agresiva, porque se ha comprometido a descarbonizarse y hay que conseguir esos objetivos. Pero es que lo está pidiendo el consumidor. Y seamos claros, las empresas viven de sus consumidores. Y el que no lo tenga claro, perdonad que es una expresión, que cierre el chiringuito. Es así. Y si el consumidor te lo está exigiendo, tienes que desarrollarlo. Y la gente joven, para que os hagáis una idea, se está comentando que la gente joven en el 2050, la mayoría serán autónomos y solo un 50% trabajarán en grandes multinacionales. A día de hoy, quiere saber cuál es el compromiso de la empresa. Pero es que incluso quiere saber cuál es el compromiso del CEO para estar en esa empresa. Y si no, se van y no tienen ningún problema. Si queréis retener el talento, necesitáis trabajar en los temas de sostenibilidad. En ese sentido, para nosotros, para Schneider Electric, la sostenibilidad es el core, es nuestro negocio, pero porque creemos en ello. La sostenibilidad es la parte integrante de la estrategia corporativa. Es fundamental. Y en todo lo que hacemos, para nosotros, tiene que ser parte. Es un poco lo que os decía, no es un tema... A ver, las empresas no están aquí por ayudar al medio ambiente. Todos vosotros tenéis una cuenta de resultados, tenéis unos resultados que conseguir. La sostenibilidad os puede ayudar. La sostenibilidad es una oportunidad de negocio. Y si verdaderamente creéis en ella, lo veréis. Hoy en día, porque siempre hay falsos mitos, se piensa que la sostenibilidad es más cara. Hoy en día puedes asesorar a empresas en la parte de sostenibilidad de renovables y que firmen un PPA que les va a costar más barato. Un PPA es un Power Purchase Agreement, donde fijas un precio fijo con el Project Developer de eólico o solar para tener un precio fijo de la energía y les puede resultar más barato que el precio que tienen actualmente o que la volatilidad de precios que va a tener en los próximos 10 años. Entonces, es un poco lo que os decía, no es un tema solo de lo que tengo que hacer como empresa, sobre todo es un tema de nuevas ofertas para los consumidores, para que pueda mantener a estos consumidores a largo plazo. Para que os hagáis una idea, lo que os comentaba de cómo, para Schneider Electric, cuando presentamos nuestros resultados a los accionistas, presentamos 21 objetivos, 21 que tenemos que cumplir. Más de la mitad vienen de temas medioambientales y de energía y de economía circular. A día de hoy, más de 200 plantas de nuestras fábricas tienen Zero Waste to Landfill. El 100% de los nuevos productos tienen que estar desarrollados con ecodiseño y estamos trabajando muy fuertemente en toda la parte de servicios de base instalada, de retrofits, ¿vale? Y de poder reutilizar los productos. En la parte de energía nos hemos comprometido, somos R100, a ser 100% renovables en el 2030 y eso significa que el 80% tiene que ser en el 2020.
y llevamos desde hace 10 años trabajando en proyectos de eficiencia energética donde cada año tenemos un objetivo de un 10%. Y cuando llevas 10 años os puedo decir que o innovas o es muy difícil seguir manteniendo esos ahorros. Pero para nosotros no es lo que nosotros hacemos, sino lo que nos piden nuestros clientes. Esto es una survey que hicimos a los clientes y para que os hagáis una idea, el 42% nos estaban pidiendo temas de sostenibilidad de nuestros productos. Las legislaciones también nos lo exigían y en la mayoría de los casos estaban dispuestos a pagar un premium si verdaderamente cumplíamos los objetivos de reparaciones y que se puedan dar un servicio a largo plazo. Normalmente, cuando empezamos a asesorar a las empresas en la parte de sostenibilidad, muchos ejecutivos dicen, bueno, es que no sé cómo empiezo, ¿qué nos aconsejas? Yo siempre digo que cuando empiezas a diseñar o cuando estás diseñando, te has comprometido a la estrategia de sostenibilidad, el primer paso es saber dónde estás, ¿vale? Tienes que tener un baseline, de decir, oye, esto es lo que tengo en una empresa. A partir de ahí ya defines los objetivos. Los objetivos pueden ser unos Science-Based Targets, pueden ser de CDP, pueden ser internos porque quieres cumplir una serie de objetivos porque tu competencia lo está haciendo. Y luego ya los tienes que implementar y monitorizar. Es un approach top-down. Cuando defines los objetivos, los Science-Based Targets se definen desde la parte de dirección, pero bottom-up. Tienes que saber dónde estás, tienes que hacer unos casos de negocio y, como os digo yo, puedes utilizar los ahorros conseguidos en proyectos de eficiencia energética en mejorar cómo haces la compra de energía o con renovables para esos ahorros utilizarlos en tu estrategia a largo plazo. Lo más problemático que se tiene cuando se implementa una estrategia de sostenibilidad o un programa de energía, y mucha gente piensa que puede ser el tema financiero, que puede ser el tema de que no hay liderazgo. No es así. El mayor problema que tienen todas las organizaciones, y yo puedo decir que trabajo con bastante de ellas, el mayor problema que tienen es el de la gobernanza. Las personas, los departamentos trabajan en silos. Está el departamento de sostenibilidad, está el departamento de compra de energía, está el departamento técnico, está el departamento de calidad, están los financieros y cada uno tiene sus objetivos y muchas veces no son los mismos. Entonces, una de las partes donde hay que trabajar, y vosotros como líderes, si tenéis que hacer este cambio en innovación, en tecnología, tendréis que trabajar mucho esta parte, es sobre todo la gobernanza y el tema de las personas. Y tener una serie de líderes dentro de vuestra compañía, que puede ser el de sostenibilidad, porque será bastante pasional, pero a lo mejor es importante que lo apoye el CFO, el financiero, porque al final aquí estamos hablando de dinero y lo que queremos es conseguir los ahorros. Entonces, es muy importante esta parte. Y yo siempre digo que para poder ser exitoso, para mí lo que necesitáis es trabajar en una gestión integral de la energía. No se puede trabajar, como estábamos comentando, en silos. Hay que trabajar, no me voy a extender porque no es el foro, cualquier tema que tengáis luego lo podemos comentar. Sobre todo, hay que trabajar en la parte de eficiencia, de compra, de sostenibilidad de una manera integral. La energía es un activo. Vamos a pasar a un modelo de prosumidores, de coche eléctrico, donde vuestra energía la vais a poder vender. La sostenibilidad, los desperdicios que hoy en día os suponen un coste pueden ser un activo para vuestra compañía. Y eso es algo importante. No voy a entrar en detalles, sé que aquí tenéis varias empresas que trabajan con temas de tecnología. Nosotros, el segmento donde estamos asesorando mucho es en la parte de IT, Cloud, a grandes empresas como puede ser Equinix, Global Switch, Facebook, Google, en toda su estrategia de compra de renovables. Somos líderes mundiales en consultoría de renovables y estamos en la parte de Cloud. Pero también estamos trabajando con fabricantes como puede ser Whirlpool, donde establecimos la estrategia de sostenibilidad y de economía circular. Y solo en una planta de Ohio se consiguió 1 millón de euros, por ejemplo, de ahorros en toda la parte de sus cajas de cartón.
pero lo más importante para ellos ha sido utilizar la herramienta de Constructor, Resource Advisor de sostenibilidad, para tener todos los KPIs mayoritariamente de waste, de materiales, porque no sabían dónde estaban. Y al final, cuando tienes que reportar unos Science-Based Targets, necesitas tener esa información y que esa información sea auditable. ¿Qué es necesario? El engage con los external stakeholders. Puede ser la comunidad donde estáis, puede ser los gobiernos, pero sobre todo en temas de economía circular, al final es necesario tener, digamos, que un volumen y es necesario trabajar con los agentes externos. Pensar que los consumidores, los usuarios están pidiendo eso, entonces necesitáis entender qué es lo que necesitan. Sobre todo que estas decisiones o la estrategia venga definida por la dirección ejecutiva de la empresa, definir qué es la sostenibilidad o cuáles son los KPIs que vais a medir. Me da igual que sean Science-Based Targets, CDP, me da igual, pero cuál es, y comunicarla, implementarla y seguir el procedimiento. Y muy importante, que yo creo que eso es un cambio también de paradigma, es colaborar con external partners. Nosotros en este momento estamos en un think tank de economía circular en España con 15 multinacionales y empresas locales, donde la competencia se sienta encima de la mesa porque se necesita ese valor añadido, necesitamos un volumen para poder desarrollarlo. Entonces es muy importante, y sobre todo en temas de coinnovación, el poder trabajar con diferentes empresas. Para terminar, como os he comentado, el mensaje que os quiero decir es que la sostenibilidad es un activo para vuestras empresas. Yo creo que es importante en el tema de innovación y de co-creación para los nuevos modelos de negocio, pues que podáis hacer alianzas, que podáis trabajar con startups, pero que podáis tener un ecosistema de partners. Y lo más importante es que si vosotros no lo hacéis, vuestra competencia lo está haciendo, os está moviendo. Porque los modelos de negocio, la disrupción va a ser total en estos momentos, en la parte de energía, pero también en la parte de linear a circular. Lo estamos viendo en el sector textil, lo estamos viendo en el sector de IT, y si no lo hacéis vosotros, ellos lo van a hacer. Vosotros como líderes sois agentes del cambio dentro de vuestras organizaciones y yo solo os pido que por favor la sostenibilidad y la economía circular esté en el foco de vuestra estrategia corporativa si os queréis mantener a largo plazo en el sistema. Muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición para cualquier duda. Lugares estão devidamente assinalados. Eu fico ali na ponta. Bom. Fica aqui comigo. Aqui, não é? Sim, sim. Aqui. Exatamente. Aqui deste lado. Com licença. Obrigado. Ora bem. Olha, nós fazemos isto de forma muito descontraída. Claro, claro. Senhora, és uma aguenta, coisa que dá jeito. Sem dúvida. Está a pensar que eu sei. Muito obrigado. Então sirvo eu também. Obrigado. Ora, muito bom dia a todos. Antes de mais, eu gostava de agradecer à PDC este convite para estar aqui hoje, em meu nome e em nome do Jornal Económico. É um prazer estar aqui para mais num tema tão relevante para o nosso futuro. É um assunto que está a ganhar cada vez mais importância no debate público e nós, da nossa parte, tudo faremos para que assim seja. Eu gostava também de saudar os nossos oradores. Eu vou dispensar aqui os títulos académicos, com a vossa licença, para facilitar aqui um bocadinho a moderação. Temos aqui da direita, da minha direita, para a esquerda, Fernando Santana, Presidente da Academia de Engenharia, Hugo Pereira, Head of New Energies Division da Galp,
José Melo Bandeira, que é o CEO da Veolia, e Pedro Lago, que é diretor de sustentabilidade e economia circular da SONAI Modelo Continente. Portanto, temos aqui um painel composto essencialmente por pessoas das empresas e também da academia. Portanto, temos aqui diferentes perspectivas e vai ser uma conversa interessante sobre este tema. E começo por si. Gostava que nos desse a sua perspectiva sobre... Já vimos aqui, até pela apresentação da Raquel Martin, que a economia circular é hoje um imperativo, é quase um imperativo moral, é uma questão de sobrevivência para o mundo como o conhecemos. Mas pode ser também uma oportunidade. Acha que é uma oportunidade para a economia portuguesa até quebrar velhos ciclos de dependência e, por exemplo, em relação ao petróleo, em relação a outras combustíveis e formas de estar na economia? Senhora. Muito obrigado, bom dia. Eu queria também, em primeiro lugar, agradecer o convite à APDC, ao Sr. Presidente da APDC, o professor Rogério Carapuça, a Sra. Diretora Executiva, a Dra. Sandra Almeida, e, enfim, cumprimentar todos os colegas, designadamente os que dão o prazer de estar aqui também na mesa. Deixar uma palavra de muito apreço. I shift to English because I don't trust my Portuñol. I would like to greet the keynote speaker and to congratulate you for the amazing presentation that you have done. Very interesting. So thank you for providing this information and your insights for the circular economy. I thought I felt it was very, very, very interesting. Thank you. Relativamente à sua questão, eu acho que a economia circular, forçosamente, tem que ser uma oportunidade não apenas em Portugal, mas em todo o lado. Global. Pronto. De facto, quer dizer, no limite, tentando simplificar, a economia circular, enfim, no fundo, acaba por ter três problemas. Tem, desde logo, um problema global, porque os recursos, enfim, estão distribuídos por diferentes países, etc., mas não há um direito planetário de recursos. E, portanto, num mundo competitivo como temos, e como é natural e como sempre existiu, ainda que um país tivesse maior preocupação em, digamos, poupar recursos ou usá-los melhor, imagine, por exemplo, que taxava importações. Seguramente que o parceiro do lado, o país do lado, não vai fazer isso, vai aparecer com problemas mais competitivos e, portanto, isso induz a que o outro também não faça. Portanto, o problema é, de facto, terrível e o direito planetário de recursos não existe, de gestão de recursos, portanto, não, tem que ser conseguido, se calhar, de uma outra maneira. Depois tem uma segunda questão, de facto, para que a economia circular seja uma oportunidade e, de facto, se materialize, é preciso, não vale a pena, e de resto, a nossa keynote speaker deu nota disso, é preciso que o ciclo, de facto, se estabeleça e que haja criação de valor no ciclo. Porque se não houver criação de valor, tudo isto passa, no fundo, um pouco por boas intenções, bons discursos, mas depois conduz a resultados bastante pequenos. E já agora, só a propósito da criação de valor, e prendendo-se também com a sua apresentação, há uma coisa que me faz grande confusão, que é, no fundo, a obsolescência programada dos produtos. Enfim, poderíamos fazer vários pequenos almoços a propósito disto, mas para dar o exemplo dos telemóveis, que de facto em que a vida do telemóvel é programado, com certeza que o doutor já sentiu isso também, chega a partir de um determinado ponto. Começa a funcionar mal. Começa a funcionar mal e, portanto, a pessoa é levada a comprar um outro. E eu posso até admitir que o modelo de negócio seja esse. Quer dizer, há uma vida programada. O que custa, e em particular nos dias de hoje, daquilo que já sabemos sobre a inexorável exaustão de recursos... Era saber aproveitar esse material. Não, isso sabe-se aproveitar, mas quer dizer, o produto vem para o mercado de uma maneira em que a sua, digamos, a reciclagem dos materiais que tem é muito complicada, porque tem que o desmantelar, depois tem que chegar à placa de circuitos integrados e triturar aquilo, uma granulometria muito fina, para depois fazer uma extração química dos metais nobres que estão lá. Para lhe dar uma ideia, num computador antigo havia para aí 4 gramas de ouro, mas num computador normal hoje ainda há 1 grama de ouro. Estou a falar no ouro, porque é qualquer coisa que sensibiliza mais as pessoas. É fácil de entender. Mas para o extrair tem uma grande dificuldade, custa dinheiro e quer dizer...
no limite, induz à produção de um outro É mais poluente. barato fazer um novo. É Ou quase, seja, mas está a ver? o desafio aqui é como extrair valor do resíduo, não é? Sim, ou quer dizer, Do material. exatamente, e isso pode estar na mão do produtor, quer dizer, pode fazer a obsolescência programada, mas que diabo, facilitar um pouco a vida daquilo que vem à frente. Só para terminar, o outro problema também foi aqui aflorado, e que eu acho que é muito importante, tem a ver com o comportamento social e com os cidadãos. Porque hoje eu acho que os cidadãos vivem um dilema muito grande. Por um lado, querem emprego, crescimento, qualidade de vida, etc. Mas, por outro, querem que o ambiente seja bem gerido, que os recursos sejam bem tratados. Ou seja, Aqui querem sol na eira e chuva no naval, como diz o povo. é um pouco isso. É um mundo perfeito. Exato. E é necessário também um marketplace onde se encontra a procura e a oferta desses materiais. Exatamente. Quer dizer, agora, eu não quero estar a monopolizar o tempo, porque, por exemplo, relativamente a Portugal, podia dizer aqui 2 ou 3 coisas. Ainda podemos passar a seguir Pronto, então, a aflorar para não estar. esse tema do marketplace e outros. Muito bem. Hugo Pereira, como é que... Eu faço a mesma questão e aos seus colegas também. Pedia que respondessem, também tendo em conta a experiência concreta das vossas organizações. Como é que vocês estão a encarar este tema e a transformar este desafio numa oportunidade? Eu ia começar por si. Ok, obrigado. Obrigado a todos por estarem a participar neste evento e obrigado pelo convite à BDC. Em relação à questão da economia circular e ao fim e ao cabo do que as empresas podem ou não aportar para este tema, nós vemos que de facto pode ser uma oportunidade e na Galp Energia vemos a economia circular como uma oportunidade de crescimento futuro. Até ao momento a Galp tem trabalhado a nível de combustíveis e biocombustíveis, não só na introdução de combustíveis renováveis, e aqui separar um pouco o que é renovável do que é a economia circular, mas também na economia circular, com investimentos diretos na produção de combustíveis que só têm como matéria-prima resíduos provenientes de reciclagem. Desde 2012 nós temos uma unidade de produção que utiliza 100% de resíduos. Começou com gorduras animais e agora com óleos usados reciclados. E fomos pioneiros em Portugal na produção de energia exclusivamente de fontes de resíduos. Hoje, cerca de 7,5% da energia de todos os combustíveis que vendemos em Portugal são de origem renovável e mais de metade dessa origem renovável vem da economia circular. Não só na nossa produção é 100% de reciclada em termos de biocombustíveis, mas também o que compramos a terceiros, mais de 50% nós exigimos que seja E compram cá em economia Portugal? circular. Compramos em Portugal a maioria, sim. E, portanto, não é algo novo para nós, é algo que nós já trabalhamos, como disse, desde 2012. Nessa altura, sim, foi um mundo novo. A empresa não estava muito atenta a esses temas, não tinha know-how e tentou desenvolver. E não investimos em mais projetos, provavelmente também por um fator não só de competitividade, e esse é de facto um desafio grande. Temos que entender que há de facto um modelo de negócio que seja competitivo a médio e longo prazo, porque investimentos na área de indústria e energia necessariamente têm que ter um horizonte de médio e longo prazo, mas também por o tema da regulação. E acho que a regulação e a incerteza legislativa e muitas vezes os incentivos corretos são necessários para os investidores poderem tomar essas decisões. Então, acha que o regulador e o Estado podiam fazer mais para tornar isto um negócio apetecível? Acho que sim. Acho que é importante fazer mais, e o fazer mais, eu diria que é tornar claro na legislação aquilo que são as intenções e que são os planos anunciados ao longo dos vários governos. E, portanto, é um tema que não muda muito, porque há uma tendência... para a economia circular também. Há um plano nacional Há para a um economia plano, circular. mas não há depois a tradução clara na legislação. Medidas concretas. Desses incentivos e dessas obrigações. Eu não vou falar em incentivos, porque a Galp, desde há muitos anos, tem por
matriz não querer investir em mercados em que haja incentivos. Porque depois torna-se dependente desses próprios incentivos. E, portanto, a regulação com metas claras e obrigações claras e penalidades é muito mais transparente do que a regulação dos incentivos, que tem sido assim que tem nascido a energia renovável, não só em Portugal, mas na Europa, e que depois necessariamente tem uma transformação seguinte, que é quando os incentivos já acabam, porque o dinheiro não é finito, não é? E depois há sempre aqui períodos conturbados, que nós vimos isto nos biocombustíveis, e portanto só entramos quando já não havia incentivos, e entramos na economia circular, porque vimos que ser só renovável não chega, e isso provou-se com as questões a nível do ciclo de vida dos combustíveis, dos biocombustíveis, do conflito com a cadeia alimentar, que é algo que, quando falamos aqui em bioplásticos, também vai acontecer. Portanto, não é um tema neutro. Ou quando falamos em energia renovável, temos que também ter em conta que já há uma história, e já se viu isso nos biocombustíveis. O conflito com outros usos que não são regulados. O uso alimentar não é regulado, não há uma preocupação se estamos a desflorestar para a alimentação ou não. Para os combustíveis há, e, portanto, isso vai-se passar para outros bens de single use, se quisermos. E por isso a economia circular dá essa oportunidade de sair fora desse ciclo. Agora, como se falou aqui, a reciclagem e a energia gasta para fazer o trabalho, que a nível de países viria da OCDE, é complicado devido ao custo da mão de obra e à forma como é feito a própria reciclagem. Tem que ter um modelo competitivo e esse modelo só passa por implementar as obrigações que temos, como redução das percentagens de lixo que vai para aterros, penalidades a indústrias poluidoras que não são feitas de outra forma, nomeadamente a indústria alimentar. Portanto, há uma série de temas que é só aplicar a lei. Serem implementadas, no fundo. Há boas intenções, mas falta essa parte para depois obrigar as empresas a desenvolver negócios que minimizem os seus custos face ao cumprimento da legislação. Muito bem, José Melo Bandeira, a mesma questão. E na perspectiva da Veolia. Já, bom dia. Eu gostaria de felicitar a APDC por esta iniciativa. Hoje em dia multiplicam-se as conferências, enfim, sobre este tema. E eu acho que isso é bom. E no seio da APDC discutir este tema, eu acho que é também absolutamente essencial, até porque as empresas que fazem parte da própria associação têm, eu diria, um peso importante no desenvolver, e mais no desenvolver, terão certamente um peso importante, sobretudo no tratamento, e quando falamos deste tipo de economia circular, e já lá vou, talvez o elemento mais fundamental são os dados, ou seja, aquilo que chamamos vulgarmente o data, e mais importante do que isto, é como é que medimos os resultados e os impactos. E aqui há, de facto, uma importância grande de toda a cadeia de valor na área da comunicação, e hoje, vulgarmente, dizemos do digital. Dito isto, e voltando um bocadinho ao tema, e como eu acho que nestes momentos, se dizemos tudo aquilo que é politicamente correto, acaba por ser um bocadinho desinteressante, a ideia que me vem sempre à cabeça quando falamos deste tema da economia circular é que, se não nos despacharmos, amanhã estamos todos mortos. E, portanto, e ainda, apesar de haver algumas pessoas, em alguns lugares muito conhecidos do mundo, com grandes responsabilidades nos desígnios mundiais, ainda acharem que isto é uma tramóia da ciência e, eventualmente, de alguns agentes económicos por trás, a verdade é que depois somos confrontados com a realidade. E, infelizmente, para nós em Portugal, no nosso cantinho, esta realidade acontecia nos outros países, mas temos, no espaço de um ano, esta realidade caiu-nos em cima, com fenómenos de seca. Não sei se está aqui alguém de Viseu, mas quem vive em Viseu se calhar sabe o que é esta realidade. Com incêndios que foram muito para além daquilo que estávamos habituados. E tempestades também. E, finalmente, até temos tempestades com nomes engraçados, como o Leslie, que também se lembraram de passar por Portugal. Felizmente não passaram em Lisboa. Infelizmente, para quem estava em Aveiro e na Figueira da Foz, levaram com ela. E, portanto, estas são realidades que já nos atingiram. Isto significa que a urgência e a emergência da ação é absolutamente brutal. E caiu-nos em cima. E mais do que a emergência e a urgência é a responsabilidade.
e quando falamos de economia circular, falamos sobretudo de responsabilidade. E isso a Raquel, numa perfeita língua de Cervantes, que eu não vou conseguir replicar, mas a Raquel claramente falou do tema da responsabilidade e da responsabilização. Nós, no âmbito do grupo, e já agora, para quem não sabe, a Veolia atua na área da energia, da água e dos resíduos, e, portanto, achamos que estamos verdadeiramente no centro das preocupações deste tema, e a nossa função, efetivamente, é tentar contribuir junto das empresas e das cidades, que é como nós identificamos os nossos mercados, e, portanto, a indústria e as cidades, que são claramente os veículos da mudança que pode ser feita à volta destes temas, mas voltando à responsabilidade, nós fizemos aqui há uns tempos um inquérito alargado a todo o mundo, cobriu milhares de pessoas ouvidas, com várias conclusões. Mas uma daquelas que eu achei mais interessante é que as pessoas identificaram claramente os mesmos problemas que nós já falámos aqui, e, portanto, as questões da energia, as questões da água, as questões da alimentação, as questões dos resíduos são as preocupações que as pessoas têm. E se cá fazendo aqui um parênteses, porque eu não sei, às vezes estamos todos com o mesmo nível de informação, mas quando falamos de energia, falamos necessariamente nos recursos finitos, que abordou a Raquel, falamos de eficiência energética, falamos de renováveis, portanto, falamos de toda a cadeia de valor à volta da energia. Quando falamos de água, falamos de acesso, da qualidade, da segurança, mas também falamos da escassez, falamos da seca. Quando falamos de alimentação, falamos, de facto, de acesso, de qualidade e de segurança. Quando falamos de resíduos, falamos de zero, ou seja, o que nós gostaríamos era de não ter resíduos. E por isso os resíduos ganham a conotação de recursos. Quando pensamos em resíduos, pensamos em recursos. E só para deixar aqui uma brincadeira, hoje o que se fala efetivamente é que os aterros dos nossos tempos serão as minas de amanhã. A atividade mineira há de voltar de alguma maneira. E, portanto, isto é uma brincadeira, que ainda não é uma realidade, mas acreditamos que vai ser necessariamente. Mas isto para dizer que aquilo que foi identificado é que os problemas, quase toda a gente os conhece. O mais engraçado numa destas conclusões é que se perguntava às pessoas quem é que achavam que podem ser os verdadeiros agentes da mudança. E, curiosamente, em primeiro vêm as próprias pessoas, ou seja, é no nosso comportamento que vai fazer a diferença. É de todos nós, enquanto indivíduos. E o segundo ponto era das empresas, ainda antes dos governos. E porquê? Porque as pessoas percebem claramente que são as empresas que têm a possibilidade, a capacidade de fazer a diferença. Isto é em si uma responsabilidade brutal. A dois níveis, porque a nível pessoal eu acho que nenhum de nós quer, e sobretudo, enfim, a maior parte das pessoas está nesta sala, se não a totalidade, que tem capacidade de influência, que tem capacidade de decisão, nos sítios onde trabalha, nas empresas que representa. Ninguém quer chegar a casa um dia deste e um filho confrontar-nos com a pergunta: descobri que o pai trabalha nesta área, que até podia ter feito e não sei o quê, e não fez, e a minha vida vai ser pior do que foi a do pai, ou a da mãe. Estou aqui muitas senhoras. E, portanto, este é, do ponto de vista pessoal, uma responsabilidade que todos nós carregamos. Do ponto de vista empresarial, não há, de certeza, nenhuma empresa que queira vir a ser conotada com um mau comportamento ambiental. Por desrespeito ao ambiente, por poluição direta ou indireta, por impactar negativamente a vida da comunidade onde se insere, ninguém quer ser conotado com isto. Ou seja, o risco reputacional é brutal e, portanto, isto é mais uma responsabilidade que as empresas têm. Dito isto, eu gostava de dizer, do ponto de vista da Veolia, como é que nós encaramos, é que hoje não há desculpa para não fazer. Ou seja, do ponto de vista da tecnologia e do saber, e temos aqui a Academia presente, e, portanto, a ciência, claramente, a tecnologia, depois, não há razão nenhuma, ou seja, nenhum dos presentes aqui poderá dizer, só por desconhecimento, e aí saberá onde procurar a resposta, não há nada que não possamos fazer, ou seja, não há nada que a tecnologia hoje não resolva já. Qual é a dificuldade? É a equação económica, necessariamente. O segundo ponto que eu acho que é importante, e falou-se aqui um bocadinho de regulação, e depois eu vou-me calar, porque se me deixarem, eu estou aqui amanhã toda a falar sobre o tema, mas a questão é que, efetivamente, eu acho que a questão não se coloca ao nível das políticas, ainda que elas sejam importantes, e quando falo políticas, é policies, e não políticas de esquerda ou direita, que também têm os seus impactos, necessariamente, mas não é o tema. Eu acho que hoje estão criadas as condições de as empresas serem os motores da transformação, inclusivamente das políticas. E, portanto, aquilo que eu acho é que, e agora voltando a Portugal, para Portugal é claramente uma oportunidade brutal. Porque é, primeiro, uma necessidade, mas depois é uma oportunidade
porque efetivamente hoje já temos bons exemplos do que é feito ao nível da economia circular. Se calhar alguns até estão à volta desta mesa. E, portanto, já temos bons exemplos, temos muitos projetos que estão a ser desenvolvidos, mas temos muito trabalho para fazer. E claramente aqui coloca-se uma diferença que eu acho que é um desafio futuro, ao nível daquilo que é as oportunidades do ponto de vista industrial ou privado, como quiserem, e aquilo que são as oportunidades do ponto de vista mais público, porque as há, porque nós falamos do peso que tem o habitacional, do peso que tem a indústria, do peso que tem aquilo que nós chamamos o movimento nas cidades, desde a mobilidade ao consumo, e pegava naquilo que referiu, que eu acho que é muito importante, quando chegamos a este tema, e para me calar, há aqui uma equação que é muito importante gerir, que é a questão da procura e da oferta. O marketplace, no fundo. Ainda voltamos a esse tema daqui a bocadinho. Pedro, a mesma questão, mas na perspectiva da Sonai. Muito bem. Bom dia a todos. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É com muito gosto que estou aqui. Ainda antes da Sonai, já muita coisa foi aqui dito sobre o que é a economia circular e porquê a economia circular. E porquê é que é uma oportunidade. Eu só gostaria de acrescentar que, é claro, para todos, acho eu, que temos um problema. Já. Não é daqui a... Não são os nossos filhos que vão ter um problema, somos nós que já temos um problema. E, portanto, esta é uma emergência, claramente. E porquê é que isto é uma grande oportunidade? Porque, e quando falamos de economia circular, nós estamos a falar de um modelo diferente, de uma forma diferente de fazer as coisas. E quando nós pensamos de uma forma diferente, temos que repensar os processos, vamos precisar da tecnologia, naturalmente, e não é só de marketplace, também de marketplace. Portanto, de facto, nós temos que pensar tudo isto, tudo que nós fazemos, toda a forma como operamos, de uma maneira diferente. E temos que pensar desde o início, a Raquel já falou do desenho dos produtos, o Fernando também já falou dos telemóveis, os produtos têm que ser pensados de forma diferente e depois todo o processo, todo o ciclo de vida tem que ser pensado. E é por isso que isto é uma grande oportunidade. Mas isto também é um bocadinho paradoxal, porque nós falamos imenso de economia circular e eu tenho há pouco tempo esta responsabilidade também na Sonai MC e posso-vos dizer que quase todas as semanas sou convidado para um evento, de facto. É um tema que está na ordem do dia. No entanto, nós já fizemos mais economia circular do que fazemos agora. Eu lembro-me da casa da minha avó em Ponte de Lima, há 50 anos atrás, enfim, há 50 não me lembro, mas lembro há pouco menos de 50, havia muito mais economia circular. Aproveitava-se muito mais os alimentos, aproveitava-se muito mais os resíduos. Porquê? Porque havia um recurso que era escasso, que era o dinheiro. Entretanto, nós passamos a ter dinheiro e o dinheiro deixou de ser escasso. Agora, a escassez já não é de dinheiro, mas são os outros recursos. E, portanto, nós voltamos à economia circular de uma outra forma, na mesma por causa da escassez dos recursos. E porquê é que é paradoxal? Porque quando nós pensamos em economia circular, aliás, o conceito é muito lato, falamos de uma utilização mais eficiente dos recursos. Só que, no imediato, quando nós procuramos introduzir circularidade nos nossos processos, muitas vezes isso custa-nos dinheiro, isso fica mais caro. Cuidado só com o micro, que acho que... Peço desculpa. Portanto, muitas vezes isso fica-nos mais caro. Um exemplo muito simples, quase todos os produtos que são reciclados são mais caros do que os virgens. Hoje em dia nós somos confrontados muitas vezes com essa situação. Temos caixas de cartão recicladas e custa-nos mais X, milhares ou milhões de euros, ou temos matéria virgem e custa-nos menos. E, portanto... Então qual é a solução? É, por exemplo, taxar os produtos não reciclados? Infelizmente, a taxação é um método muito eficiente. Nós não gostamos, eu também não gosto e não gostamos de falar, mas a verdade é essa. Mas eu acredito mais, ou pelo menos quero acreditar mais, que há um efeito mobilizador mais forte, que é a vontade das pessoas. E nós, nesse aspecto, nós, enquanto retalhistas, temos contacto direto com quase todos os portugueses. E sentimos isso claramente, isso é algo importante. Nós sentimos, é verdade que as pessoas ainda não estão dispostas, de forma geral, a pagar mais por produtos mais sustentáveis, mas também é verdade que
já temos requisitos do consumidor português que nós não imaginávamos há 3 anos atrás que existissem. E, portanto, as coisas estão, de facto, a mudar muito, muito rapidamente. É uma questão de cultura. É uma questão muito de cultura. Mentalidade. E as novas gerações vão, ou já estão aqui a trazer, de facto, uma mudança muito significativa. Muito bem. Voltando a si, Fernando Santana, afinal, quem é que pode ter um papel mais crucial? O Estado, o regulador ou as empresas? Bom, quer dizer, penso que todos têm um papel, desde os cidadãos, etc. Ou as pessoas. É evidente, as pessoas, claro. Mas eu acho que o Estado, e de alguma maneira o regulador pelo Estado, acho que tem um papel muito importante nisto. E já aqui foi dito, e é verdade, hoje em dia multiplicam-se estas iniciativas de falar sobre a economia circular, o que é importante, quer dizer, que se vá fazendo, se vá consolidando esta ideia. Eu acho que a economia circular, relativamente ao desenvolvimento sustentável, acrescentou alguma coisa, porque o conceito de desenvolvimento sustentável falou e conceptualizou muito bem o problema, mas não falou de soluções diretas, mas embora, sei lá, vários estudos feitos pelos Meadows e outros, por aí abaixo, e a economia circular não traz uma proposta de modelo, no fundo, de criação de valor, com minimização de resíduos, minimização de recursos e de aumentar o tempo, ao máximo, o tempo em que se mantém esse valor do produto. Desse ponto de vista, muito positivo. Agora, verdade se diga, e em particular entre nós, que muito daquilo que nós fazemos, que é estimável, mas que no fundo corresponde apenas às práticas que seriam normais adotarem-se, práticas até de processos, de engenharia, etc., e que hoje, porque o assunto é da ordem do dia, importa repescar como já inseridos na economia circular. Assim é, e o colega disse há pouco ali, já em tempos se calhar tivemos uma outra derivada de economia circular, não temos agora. Mas descendo um pouco à terra... E aí era a necessidade o interesse próprio que obrigava a isso. Exatamente. Portanto, sabe que, desculpe só então, Pedro, eu acho que o problema nisto é o seguinte, para a economia circular, e que tem a ver, no fundo, com este legado intergeracional de recursos. Qual é a cota de recursos que esta geração pode gastar? Pois é um problema muito difícil de discutir. Mas, quer dizer, fazer só aqui um parênteses, para vir um bocadinho à terra, não ficarmos só nesta conceptualização da economia circular, etc. Já agora posso adiantar, ainda não há muito tempo, vi um artigo que estudou 114 definições de economia circular e comparou-as e tal, etc. É evidente que o conceito básico nós sabemos qual é. Mas para dizer, por exemplo, entre nós, há aspectos que a política devia fazer, quem está devidamente instituído para isso, e que no limite também não faz. E que começa logo no licenciamento das atividades. Eu só deveria licenciar uma atividade quando soubesse bem o que é que acontecia, vamos pegar nos resíduos, que têm sempre a ver com isto, o que é que acontece aos resíduos ou o que resulta daquele processo industrial. O que é que se vai fazer com isso? Por enquanto não é assim. Depois, também não é assim ainda, que os próprios resíduos ainda não são reconhecidos como subproduto. E se eu for um industrial no ciclo ajusante da sua indústria, eu não posso receber os seus resíduos, porque eu não estou licenciado para receber resíduos. E, portanto, eles também ainda não são reconhecidos como subproduto. E depois há um outro aspecto, que sejamos francos, que é um catalisador, e já foi aqui mencionado, muito importante de tudo isto, que tem a ver com as taxas. Quer dizer, enquanto a taxa de deposição em aterro for da ordem dos 8 euros por tonelada, para muitas atividades, muitas indústrias, é se calhar muito mais cómodo depositar do que participar numa plataforma ou numa sinergia industrial que pudesse usar aqueles resíduos como subproduto, e isso traz complicações. Portanto, se compararmos esta situação, imaginemos com a Holanda, a taxa de deposição na Holanda é da ordem dos 100 euros por tonelada. Era o que eu ia perguntar, é como é que Portugal compara com países... Isso, aqui é da ordem dos 8 euros. Se for a Holanda é da ordem dos 100 euros. É evidente que estes incentivos... é completamente diferente. Claro. Ou seja, são medidas que os poderes públicos podem tomar. Exatamente. Quer dizer, cria aí uma outra sinergia, quer dizer, que em alguns desses países, para além da consciência e da sensibilização ser mais acentuada,
Mas depois tem os incentivos, ou se quiser, tem lá os dispositivos certos para que isso também se consolide. Entre nós, por enquanto, não é tanto assim. E a questão do marketplace, já algumas, eu creio que em Portugal já a Cidade de Ponto Verde tem um projeto desses é verdade, que quer casar a procura com a oferta. Mas, é verdade, mas eu acho que ainda não é muito expressivo, quanto à franqueza, acho que ainda é preciso... E alargar a outros setores, não é? Dar a outros setores. E também, por outro lado, e estão aqui muitas empresas, e ainda há bocadinho a keynote speaker falou nisso, é preciso que a venda de serviços, em vez da, digamos, da posse do produto, seja mais potenciada. Eu há dias troquei os pneus do meu carro, mas eu ainda não tenho onde ir comprar 40 mil quilómetros de pneus. Então não está entre nós, quer dizer, há bocadinho falava da oportunidade, de facto há muitas oportunidades ainda para fazer isso. E por fim, gostava só de acentuar um aspecto que acho que é muito importante, também já referido, que é a questão da inovação. Quer dizer, se houver sinais para as empresas dados pelo poder político, Ou seja, que de por exemplo, facto o incentivos ciclo fiscais ao investimento em inovação nesta área, por exemplo. Sim, exatamente. Ou à contratação de especialistas nesta área. Exatamente, e a dizer isso, aliás, de resto, eu e o colega estivemos ainda não há muito tempo também num debate parecido com este, sobre a economia circular, da Fundação de Ciência e Tecnologia, da agenda de inovação, de investigação e inovação. Vamos ser francos, onde se falou também do plano de ação para a economia circular, que é outro documento devidamente publicado no Diário da República. São tudo coisas estimáveis, mas sejamos francos, são conjuntos de intenções. Não, quer dizer, tem lá muita coisa que se pode fazer, mas não tem objetivos definidos. É um pouco desejar a paz no mundo, não tem, mas se depois não fazer passos concretos para isso. Para essa exatamente. paz. Se depois, por outro lado, os instrumentos de comando e controle também não têm, porque as taxas são convidativas a não participar, o ciclo não se estabelece e o valor não se cria. Quer dizer, eu continuo a chegar ao fim daquilo que eu, digamos, dos materiais residuais, imaginemos a minha indústria, como resíduos e não como subproduto, porque, quer dizer, temos todas boas intenções, mas os incentivos... Já agora, muito rapidamente, e a academia em Portugal, a universidade, está a formar pessoas em número suficiente para este desafio? Eu creio que sim, que está a formar pessoas. Se as empresas quiserem, podem ir às universidades buscar pessoas qualificadas para lidar com isto. Podem, sem dúvida. As universidades que abordam mais diretamente este tema formam profissionais de muita qualidade. Há um aspecto que, enfim, eu fui diretor da faculdade durante muitos anos e mesmo na minha faculdade nunca consegui fazer isso, que era criar uma cadeira, chamemos-lhe assim, uma unidade curricular, como agora se diz, transversal a todos os cursos sobre estas matérias, designadamente a economia circular. Não serão apenas os engenheiros do ambiente que devem ser os atores principais disto, devem ser todos aqueles que têm alguma coisa a dizer à cadeia de valor, mas indiscutivelmente que as universidades portuguesas estão preparadas para isso. Ok. Hugo, deixasse num comentário esta questão das medidas concretas, esta questão do marketplace, também a questão dos recursos humanos. Como é que encara essas medidas que podem ser implementadas pelo poder público? Sim, esse acho que é um tema que pode acelerar, de facto, o investimento na área da economia circular. Mas temos que separar um pouco aqui o tema de taxas e impostos e incentivos. Não é? Por exemplo, e dando um foco ao que foi ao que se passou no tema dos combustíveis, o que se criou, tal como na energia primária para a energia elétrica, o que se criou foi uma obrigação. E é um pouco diferente, porque a obrigação leva a que as empresas tenham que cumprir, há um controle, o cumprimento leva à criação de um mercado e esse mercado, pelo menos, é livre entre os operadores e procura-se que esse mercado seja o mais competitivo possível. O criar uma taxa ou um imposto sobre o não renovável, essas verbas vão ser alocadas por uma entidade que não está no mercado, neste caso é o Governo, não necessariamente para o mesmo fim e portanto, está-se a criar um incentivo que até pode ser mais caro do que o necessário. Ou não. E então a verdade é que quando se fala de uma obrigação de X% renovável num determinado setor, e que isso facilmente pode ser regulado, pelo menos leva a que se procure o custo menor para o cumprimento dessa obrigação por parte das entidades que estão envolvidas, ou novas entidades que queiram aparecer. E acho que claramente esse deve ser o
a prioridade e o caminho nesse caso. Depois há outra questão que são as taxas do resíduo. Também pode também ser um mecanismo que de facto são baixas. Nós temos estado a avaliar vários projetos na área da economia circular a partir de resíduos sólidos urbanos e a dificuldade é grande de tornar um projeto competitivo com as taxas quando comparamos não só o caso da Holanda, mas por exemplo o UK, que é quase igual. E chegamos ao ponto de ter empresas portuguesas que importam resíduos do UK porque é barato. E aqui não conseguimos ter resíduos. Portanto, é tão simples como isto, quer dizer, temos transporte, temos seleção, etc. E chegam cá muito mais barato do que fazer cá. Portanto, dizer, a questão do marketplace eu acho que ainda não é um tema, porque há procura, se for competitivo, tanto é que há empresas que importam resíduos. Portanto, é uma questão de afinar aqui o modelo em Portugal, no fundo. Isso, efetivamente. Nós, por exemplo, há alguns exemplos de projetos para combustíveis alternativos que nós não conseguimos chegar a uma equação que feche, exatamente porque empresas de tratamento de resíduos em Portugal têm custos mais baratos ou alternativas mais baratas subsidiadas, por isso a questão do subsídio não é positiva, para outros fins, do que propriamente tornar o produto circular e ter uma via alternativa. No caso da incineração, por exemplo, que é uma alternativa subsidiada em Portugal, que agora havia a oportunidade de não ser subsidiada, porque algumas tarifas estão a acabar, mas se continuarmos, não há incentivo a recircular, não há incentivo a queimar, produzir energia, e pronto, eu trato o problema. No caso, como se falou, dos resíduos de aterro, a mesma coisa, e existem metas acordadas pelo Estado português com a União Europeia, muito agressivas, de diminuição clara das quantidades para aterro, que dificilmente vão ser cumpridas, porque já estamos a pouco tempo de rebaixar e não vemos iniciativas que permitam a tempo, se não houver um incentivo à economia circular. Portanto, há interesse das empresas, há a tecnologia, como se falou, há operadores que podem facilitar o trabalho de quem está mais, eu diria, perto da produção final e do consumidor e quem está mais no tratamento de resíduos, porque este tipo de empresas é também importante para juntar as partes, mas precisamos dar outro tipo de passos para haver, de facto, o fecho económico da equação em outra escala, quer dizer, consegue-se encontrar projetos pontuais, mas não grandes projetos. Sim. Pode. Até já à vontade. De facto, é assim, quer dizer, eu acho que os incentivos têm que ser dados nos pontos certos, mas o próprio cidadão está cada vez mais consciente. Mas também é preciso incentivá-lo, porque hoje, não vou demorar nada, por exemplo, já tem isso implementado em muitos sítios, a prática do PAYT, Pay as You Through. E, de facto, hoje em dia, eu, por exemplo, separo os meus resíduos, porque tenho uma boa consciência para isso. Mas não sou obrigado a nada disso, não os separar também ninguém me diz nada. Sim, ninguém... E depois, só mais um aspecto, quando se fixam taxas de reciclagem e também não se cuida de ver o que se está a reciclar, isso pode introduzir um novo problema, porque eu estou a forçar a reciclagem de coisas que estão altamente contaminadas, que são tóxicas e que se vão prolongar. Pode ter implicações para a saúde pública até, em alguns casos. Sem dúvida. Pronto, eu vou. Peço desculpa. Não há problema. José Melo Bandeira, a mesma questão das medidas, mas também pedia-lhe que comentasse também uma medida que aliás, uma intenção, que é a obrigatoriedade de utilizar as águas residuais, e que creio que em Portugal há poucas entidades que o façam. Como é que vê essa... É um exemplo de uma medida concreta que deve ser aplicada? Antes de ir à medida concreta, e acho que é um excelente exemplo, deixe-me só dizer aqui uma coisa que temos vindo aqui a falar, e é bom discordarmos, ou pelo menos fazermos aqui o contraditório. Claro. É claro que hoje ainda é mais barato poluir que despoluir. Isto, penso que não devem restar dúvidas para ninguém, infelizmente. Agora, acontece que as empresas responsáveis e as empresas de primeiro nível não vivem assim. Ou seja, apesar de globalmente ainda ser mais barato poluir, e quando digo poluir é no sentido, é mais barato colocar em aterro do que aproveitar. E não é poluir no sentido negativamente
contaminar as águas dos rios ou uma coisa do género, de uma forma voluntária. Não... A questão é, feita a equação, ainda é mais barato fazer menos bem do que fazer bem. As grandes empresas não fazem isto, ou seja, as empresas de referência não seguem aquilo que, na realidade, até poderia ser entendido como uma oportunidade de mercado. Colocando isto numa questão que é importante, quais são os temas hoje fundamentais? Toda a gente fala da descarbonização, toda a gente fala da desidratação, toda a gente fala, efetivamente, da economia circular. Tudo isto coincide na preocupação de encontrar aquela que é hoje percebida pelo consumidor, eu vou usar esta expressão, mas eu diria quase pelo cidadão, e não tanto pelo consumidor, como sendo, de facto, o melhor comportamento face à realidade possível. E é aqui que o cidadão vai ter a capacidade de influenciar. E eu ia só dar aqui uma nota com 3 ou 4 exemplos que eu acho que mostram que tudo isto já está a ser feito. E depois falo bem em Portugal. Nos telemóveis, que já falámos muito nos telemóveis, mas se calhar nós não temos a noção a quantidade de água que é consumida para produzir um telemóvel. Não sei se alguém tem a noção. Alguém quer dar um número? Diga lá, isto está um bocado, vocês estão assim a ficar muito calados no meio disto tudo. Eu acho que tem muito mais para dizer. Ninguém tem noção? Diga. Sim, um telemóvel. Em média. 5 litros. Pois é, 1.500. E, portanto, nós ficamos todos assim a pensar, isto de facto tem aqui um peso grande. É óbvio que não é à saída do telemóvel, é todo o processo da cadeia de valor de criação de um telemóvel, e isto é medido por estudos, isto são números que são apresentados, não são meus necessariamente. Eu apropriei-me destas ideias só para mostrar que, efetivamente, há aqui um consumo de recursos naturais que, efetivamente, nos fazem muita falta. Depois entra todo o ecodesign, o aproveitamento no fim do ciclo de vida e por aí fora, mas já todos ouviram falar. Outro tema que eu acho que é engraçado, eu não sei se num automóvel vocês têm a noção de quanto é que se gasta em água para produzir um automóvel. Só o telemóvel são 1.500 litros. Não é? São centenas de milhares de litros, são à volta de 400 mil litros, é a média que fazem os especialistas que fizeram estas contas. Mas isto é só para dar um exemplo, de facto há aqui muito elemento envolvido natural na produção destes bens de consumo. Mas eu falei dos automóveis, porque eu acho que é também um exemplo engraçado. Hoje os automóveis já incorporam muito de reciclado. E vou só dar um exemplo, e como acho que não se pode falar de marcas, não é? Portanto, nós não devemos referir. Eu não vou referir marcas, mas há um automóvel de topo de gama, que se calhar muitos de vocês até utilizam, que já incorpora muito de material reciclado, nomeadamente o alumínio, na sua produção. E como falava do marketplace, eu acho que é interessante este exemplo, porque a relação entre a oferta e a procura é muito grande. Esta marca automóvel, que é uma marca de sucesso, não gostava de comunicar isto. Porquê? Porque o seu target eram, normalmente, o público-alvo mais velho, com mais capacidade económica, e que não gosta de ouvir falar que introduz material reciclado naquilo que é a sua peça, um ativo considerado, e que a pessoa tem o prazer de entrar nele todos os dias. Hoje em dia, essa mesma marca quer comunicar que já introduz material reciclado na sua produção. Porquê? Porque o seu target passou a ser as pessoas mais novas e estas querem ouvir este tipo de coisas. Portanto, isto para dizer que a realidade também muda um bocadinho. Para dar um exemplo desta questão do ecodesign, que eu acho que é muito interessante, e está talvez assim no extremo oposto, não sei se vocês têm a noção, a indústria naval é uma indústria de peso, como vocês imaginam. Hoje, os maiores navios que vão entrar ao serviço e que vão circular... Nem quero imaginar quantos litros de água é que custa a fazer. Eu nem vou dizer, porque também não sei, porque ainda ninguém mediu, por isso não sei. Mas, para terem uma ideia, hoje um navio dos maiores que estão a ser produzidos são 4 campos de futebol. Para terem uma ideia, estamos a falar desta dimensão. São porta-contentores gigantescos. Mas, o mais importante nisto tudo é que quem está a desenhar, e as duas grandes empresas produtoras de navios do mundo, quem está a desenhar os navios hoje para serem construídos amanhã, e normalmente os ciclos de vida do navio são 30, 40 anos, enfim, são gerações, está a desenhá-lo já de forma a que haja a possibilidade de, no fim do seu ciclo de vida, ser desmontado e reaproveitado. Ou seja, isto já está na equação das grandes empresas. Quando falamos da descarbonização, falamos do carbono. Um dos grandes temas é o carbono é uma coisa que não é boa, porque para o ambiente não é positivo. O preço do carbono é uma coisa fundamental. E ele devia ser muito mais elevado. O lado bom disto é que, mais uma vez, as empresas de referência de todos os setores de atividade, inclusive da banca, já introduzem na sua equação o preço de um carbono elevado. Eu por acaso, ia falar da banca, mas noutra perspectiva, que é
O que é que os bancos podem fazer, por exemplo, para financiar projetos sustentáveis? Eu sei, por exemplo, que a Autoridade Bancária Europeia está a estudar rácios mais amigos do financiamento a estas entidades. O caminho passa por aí também? Antes só diria, porque eu não fiz a parte do Portugal e eu gostava de falar de Portugal um bocadinho. Isto tudo para dizer que há muita coisa a ser feita e há muito bom exemplo já que nós podemos utilizar e aproveitar. Voltando a Portugal, e falou na questão do reaproveitamento das águas residuais. É claramente uma oportunidade em Portugal. Mas hoje já está a ser feito, nomeadamente nas indústrias de primeiro nível. Ou seja, hoje há indústrias em Portugal que reutilizam 70% das suas águas de processo. Isto é absolutamente fantástico. Por comparação até com outras indústrias similares noutros cantos da Europa. E nem estou a falar de outras zonas estranhas do globo. É na Neste Europa. caso há uma meta política definida de reutilizar. Acha que é um bom exemplo de uma intervenção do Estado nesta área? Era isso que eu ia dizer. Podemos dizer muito mal de muita coisa e nós, portugueses, adoramos dizer mal das coisas e, portanto, isto acho que até é bom porque é dinâmico. Mas, efetivamente, hoje, eu acho que, e por força do próprio sistema, há uma confluência entre aquilo que são as possíveis decisões políticas ou as políticas públicas e os interesses de mercado. No sentido que temos que caminhar para um objetivo comum que é a sustentabilidade, que é o tema que a Raquel muito foi falando. E, efetivamente, hoje temos medidas que, apesar de nem todas estarem especificadas, eu acho que o caminho está indicado. Ou seja, é óbvio que a taxa de deposição de resíduos tem que aumentar. Eu não sei dizer quanto, nem quando ela vai aumentar. Mas, naturalmente, ela vai ter que aumentar, até porque vai reduzir a quantidade de resíduos em deposição em aterro. Para quem tem aterros, isto vai ser um impacto brutal. E, portanto, na realidade, o que está hoje a acontecer, e este é o grande exercício, é como é que reaproveitamos tudo. E os resíduos, claramente, são uma fonte de recursos grande. As águas residuais são um desafio, e, nomeadamente, aliás, como a energia no processo do ciclo da água, é um grande desafio, até porque Portugal é um produtor... E o setor está preparado? O setor... Nomeadamente as empresas que fazem o tratamento das águas? Não, mas também seria injusto dizer que não se estão a preparar, ou seja, está-se a preparar numa forte relação entre, mais uma vez, a ciência e a academia e as empresas, e necessariamente quem detém esses ativos, que no fundo é aquilo que produzem, e exatamente a questão é transformar aquilo que são os resíduos, enfim, lato sensu, necessariamente, porque ao nível das águas, o que falamos das águas residuais, falamos das lamas, falamos por onde reencaminhar essas águas, e por que não reaproveitar essas águas. E hoje em dia já se reaproveita. Se perguntarem em Portugal, já está definido como é que se pode reaproveitar? Não. Mas que já se reaproveita alguma coisa, tipo para lavar ruas ou alguns carros, em situações de piloto? Sim. Está tudo estruturado para que isto se faça de uma forma sistemática? Não. A tendência é para se fazer? Sim. E, portanto, o meu espírito é positivo. É uma questão de alguns anos até isto... Eu espero que não sejam tantos anos assim, porque temos que o fazer depressa, não é? Mas eu acho é que, mais uma vez, o incentivo é ao bom comportamento. E as pessoas têm necessariamente a responsabilidade. E quem está à frente dessas empresas, com capacidade de decisão, tem essa responsabilidade e quer contribuir positivamente. Porque lá está, mais uma vez, e voltando ao tema que eu acho que é importante, e depois já falo sobre a banca, que é o que vai ser importante hoje em dia, e cada vez mais, nem é o que é que nós fazemos à entrada. É como é que nós medimos o nosso impacto à saída. E o que nós vamos ser, de alguma maneira, julgados, entre aspas, é por aquilo que é o resultado ou o impacto das nossas atividades. E esta é a grande preocupação, efetivamente. Depois é como é que andamos para trás e permitimos que haja aqui uma equação que funcione. A banca. Eu acho que a banca é absolutamente essencial. Também já está a fazer essa transformação, acho eu. Eu, aliás, vinha no carro para aqui, quase a chegar, e numa notícia qualquer que eu ouvia, apresentava-se alguém de uma que já nem me lembro qual é, também não vou citar marcas, mas efetivamente estavam a construir produtos de venda no mercado e, no caso, enfim, um portfólio de ações onde só introduz empresas que efetivamente verifiquem determinados critérios e os critérios são todos aqueles que já falámos aqui. Ou seja, se não verificar estes critérios, não entram nesse pacote, não são vendidos em condições especiais e, por subjacente a isto, está condições especiais de financiamento. Então, eu acho que isto está tudo a acontecer. A fazerem isso. Posso só portar mal outra vez? Eu já vi Está sempre a interromper, a pessoa está sempre a interromper. Já vi ali a doutora Sandra a tomar nota, a dizer, este não se convida mais. Pronto. Exatamente. Não, a propósito disto da água, só fazer um parênteses, é verdade que é assim, mas o problema da reutilização da água é basicamente acho eu, é que a água pronta para reutilizar
face ao modelo das redes de drenagem, está num ponto onde não há mercado para a água. Para eu a trazer, digamos, para onde há a utilização da água, a energia que tinha que gastar para trás, aliás, o senhor já conhece isto, tão bem ou melhor do que eu. Portanto, há aí um outro modelo que tem que mudar, o paradigma dos sistemas de saneamento. Se calhar tem que ter coisas mais pequenas, usar tecnologias mais exigentes, mas ali depois eu tenho mercado para a água. E então, na água, o grande problema é semelhante ao dos recursos. É que nós vemos o custo da água apenas pelo que custa tratar a água. Não é assim. Há um valor da água. Custa também levá-lo onde ela é necessária. Claro que sim. Mas quer dizer, à semelhança de um recurso natural, que é muito difícil nós estabelecermos um valor, vemos apenas aquele valor direto económico, com a água também é igual. E essa é a razão, se calhar, porque nós não reutilizamos. Porque quando vemos o custo daquele metro cúbico de água como sendo o custo de realizar o seu tratamento, isso é muito menor do que se eu entrasse com custos de escassez, de preservação do recurso, etc. E aí eu, se calhar, já tinha margem, já era interessante eu fazer a reutilização da água. Mas, de facto, não tenho isso. Isso também não está reconhecido em lado nenhum. Mas, isso sim, mas deixe-me só trazer um ponto que isso é tudo só, verdade. A água, chamemos-lhe assim, fresca, em muitos sítios onde se quer reutilizar água, é mais barata do que a água posta à qualidade para reutilizar. Isso é tudo verdade. Mas se o professor vivesse em Viseu, naqueles meses em que foram abastecidos as cisternas, se calhar pensava de outra forma. E a questão é exatamente esta, ou seja, a água, aliás, como a deposição em aterro de resíduos, é barata. Mas desculpa lá, mas no caso Mas a água é muito cara. Sim, mas no caso de Viseu, eu sei. No caso de Viseu... E eu não estou a discutir nem prejuízos de opinião, sou discutir. Mas no caso de Viseu, se calhar o problema foi não cuidar da reserva de água, porque choveu lá. Por isso é que eu estava a dizer que não faço juízos de valor sobre a questão. A questão é que as pessoas que lá estiveram, e somos nós, e são iguais a nós, não é? Claro. Esses viveram com dificuldade. O que eu ia aqui dizer é que hoje não há razão para não reaproveitar a água. E hoje consegue-se qualificar a água residual. Eu não vou entrar em detalhes, a água residual é água suja, como vocês imaginam. Hoje consegue-se recuperar essa água para a tornar potável. Ou seja, nós hoje podemos beber, podemos beber essa água. Das naves espaciais, toda a água é reutilizada. Exatamente. De resto, porque não tem outras fontes, não é? Eles coitados lá em cima não sabem onde ir buscar água. Já terá visto, por exemplo, aquele produto, aquilo que os liofilizado que os miúdos usavam aí para fazer sumos de laranja, foi desenvolvido pela NASA, exatamente porque a água extraída por processos de membrana, eu já provei, fica com um sabor metálico horrível, e os tipos punham-lhe o liofilizado de laranja para os astronautas poderem beber. É verdade isso que diz, a um custo bastante superior. E energético também. Eu já experimentei a água. Eu não aterro, já experimentei. E não consegui perceber a diferença entre o Luz, a Evian e essa água. Portanto, mas eu já experimentei de osmose inversa num aterro e tem um gosto um bocadinho. Ficava bem com a laranja. Mas sobrevivi, estou aqui, sobrevivi. E nós estamos para aqui a monopolizar a conversa e agora ia passar aqui ao meu lado direito. A mim não me convida mais. Eu peço apenas um comentário sobre estes temas. Eu até queria dar aqui um número. Queria dar um outro número ao José Melo Bandeira para a próxima apresentação, porque os telemóveis afinal não gastam muita água, porque 1 kg de bife gasta 15 mil litros de água. Eu não queria entrar no negócio de cada um. Não sei se alguém vai passar a ser vegetariano a partir de hoje, mas de facto 15 mil é uma aliás, quantidade. Como a Raquel disse, a área alimentar é neste momento o maior poluidor, a área que mais polui. E o sistema alimentar é insustentável, de facto. Mas desculpe. Vamos todos ter que mudar de hábitos alimentares. Infelizmente. Não me fez a pergunta, mas eu se calhar, como não me fez a pergunta, posso falar do que quiser. Pode. Eu como prevejo que o tempo está a chegar ao fim, eu gostava só de dar aqui 2 ou 3 exemplos concretos para não falarmos só no campo teórico. E julgo que aqui a audiência será muito a área tecnológica. Eu também gostava de fazer 2 comentários sobre a questão da tecnologia. Da Sonai, modelo Continente, nós, na verdade, sem sabermos, fazemos economia circular há muitos anos. Mas só muito recentemente é que começamos a estruturar uma abordagem da economia circular. E já agora, por exemplo, na água, nós reduzimos 40% nos últimos anos o consumo de água, em muitos casos com soluções, de facto, de reutilização da água.
E para algumas das pessoas que eventualmente possam estar aqui presentes e que pensem, isto é um tema muito interessante, mas o que é que isto tem a ver comigo? Nós, quando começamos a estudar o tema da economia circular, começamos a ler uns livros e falava-se de desmaterialização, falava-se do serviço. Quer dizer, nós não conseguimos partilhar alimentos e muito menos desmaterializá-los, pelo menos ainda, não é? E, portanto, no início, de facto, na literatura não havia muitos casos sobre retalhistas da área alimentar a fazer economia circular. Mas começamos a estruturar uma abordagem, pensar no produto, pensar nas embalagens, pensar em todos os recursos que nós utilizamos, desde os transportes até às caixas, às paletas, a tudo. E, de facto, o que não faltam é oportunidades de implementarmos mecanismos de economia circular. Aliás, já que estamos aqui numa plateia muito tecnológica, acabamos de fazer algo que é simples, poderoso e simbólico ao mesmo tempo, que é a fatura eletrónica. A simples desmaterialização do nosso talão das caixas, que em poucos dias aderiram 40 mil clientes, e isto é muito, muito recente, de facto tem um impacto de 4 mil árvores, 193 toneladas de papel que pouparemos anualmente se todos os clientes aderissem a isto. Uma coisa tão simples. E o que é curioso é que nós andamos há mais de 10 anos para fazer isto. E só conseguimos fazer agora, pura e simplesmente, por restrições legais/fiscais. Portanto, estamos aqui a falar de um pequeníssimo, mas ao mesmo tempo poderoso medida que o poder exemplo. político já podia ter tomado há 10 anos. Exatamente. Quando nós começamos a pensar também na economia circular aplicada ao produto, que é mais difícil, falamos sempre dos resíduos. Só que os resíduos, eu não gosto muito de falar de resíduos quando falamos de resíduos em termos de produtos, porque nós temos 1/3 dos alimentos que são produzidos no mundo são desperdiçados. Portanto, o desperdício alimentar é uma coisa verdadeiramente impressionante. O retalho contribui muito pouco para isto. O retalho representa menos de 5% deste desperdício. E, portanto, quando nós começamos a estruturar isto, como é que nós conseguimos valorizar aqui os produtos? E toda a gente nos falava nos resíduos. Eu já faço economia circular nos resíduos, até porque sou obrigado, até por lei, nesse caso, quase a fazê-lo. E, na verdade, em 2 anos, nós mais do que duplicamos a reutilização de produtos, por exemplo, através das doações, que já fazíamos há 20 anos atrás. E, portanto, é possível, se nós repensarmos os processos, fazermos isto. E tivemos alguns projetos que são simbólicos. Por exemplo, a reutilização de produtos. Nós lançamos uma gama de produtos que chamamos de economia circular, conscientes que o consumidor português não sabia o que é que nós queríamos dizer com aquilo, mas também conscientes que cada vez mais começa a perceber. Lançamos, nomeadamente, uma gama de doces e um bolo de banana, que nós chamamos de banana. O bolo de banana, para nós, é um produto muito especial, porque a banana é o produto mais desperdiçado no retalho. E todos os dias, em Portugal, só em Portugal, se somarmos os diversos retalhistas, desperdiçam-se. Isso é porque é muito parecido. Muitas toneladas de banana, só para dizer isso. E aqui a questão é, quando nós lançamos isto, pensamos, mas será que o consumidor vai interpretar bem isto? Porque nós contamos toda esta história ao consumidor, nós sentimos que temos que o fazer. E a verdade é que sim, as pessoas já estão preparadas. Mas diferenças entre faixas etárias, por exemplo, como referiu há pouco? Curiosamente, não. Não há uma diferença. Essa foi uma surpresa que nós tivemos. Nós fizemos um estudo, nós esperávamos que, de facto, os mais novos fossem muito mais sensíveis a isto. E, de facto, não há uma diferença significativa. Mas lá está, se nós pensarmos que as nossas avós também pegavam na fruta e faziam os doces, reparem, aliás, eu às vezes brinco com isso, porque nós recebemos inclusivamente uma distinção, um prémio de inovação importante a nível europeu com este tipo de produtos, e eu costumo dizer, isto é uma inovação que não tem nada de novo. E não deixa de ser uma inovação. E só é inovação porque não há nenhum retalhista no mundo a fazê-lo. Eu conheço retalhistas, há bocadinho falávamos da taxa dos resíduos, por exemplo, eu estive há pouco tempo a falar com a Sainsbury's, que ainda há pouco tempo recolhia todo o pão das lojas para enviar para um parceiro para transformar em alimentação para animal. E eu perguntei, mas porquê? Quer dizer, transportar o pão, um produto de tão baixo valor, todo o esforço da logística inversa? A resposta era muito simples, apenas por causa do custo de tratar os resíduos. E voltamos ao mesmo. Bem, última nota sobre aqui a questão da tecnologia, se me permitem. De facto, a desmaterialização e a lógica
transformar a lógica da posse numa lógica de serviço, creio que será um grande desafio para muitas das pessoas que estarão aqui, que trabalham em áreas mais ligadas à tecnologia. E uma última nota, só para dizer que, e voltando ao marketplace de alguma forma, mais importante que o marketplace é pensarmos na lógica da colaboração. Não se faz economia circular sozinhos. A economia circular pressupõe quase sempre colaboração. E isto é algo que parece, é simples de dizer, mas não é nada simples de fazer. Até porque a nossa cultura, sejamos francos, nomeadamente em Portugal, nós não somos propriamente, não temos muito essa cultura de, enfim, aliás, Portugal, todos nós temos um muro à volta da nossa casa, né, uma sebe, pelo menos, quer dizer, a nossa cultura não é muito aberta à colaboração. E há bocadinho falava do marketplace, eu não conseguia deixar de sorrir por causa disso, porque, repare, nós temos uma Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar que prevê um marketplace. Temos a Sociedade Ponte Verde que tem um marketplace. E se procurarmos bem, temos aí diversos marketplaces, o que desde logo é algo que joga contra o marketplace, né? Porque, uma vez mais, cada área ou cada setor pensa no seu problema e, em alguns casos, nós deveríamos pensar de forma mais abrangente. Nós procuramos fazê-lo, nós estamos, por exemplo, num grupo de trabalho da Smart Waste Portugal. Estamos, e a Veolia também está, num projeto com a Fundação Ellen MacArthur. Há bocadinho a Raquel mostrou aquela senhora que, de facto, é a maior referência mundial para a economia circular, porque acreditamos muito que isto tem que ser feito de forma colaborativa. Aqui, posso agora... Estilo, eu tinha só mais uma questão ali para o Pedro. Não vem ao próximo canal. Não tenho que aproveitar este. Em termos do que dizia e da colaboração que é necessária, e porque deu o exemplo, eu acho que podemos dar exemplos. Há vários grupos de trabalho hoje já a funcionarem, com vários agentes, e que funcionam desde, falámos da área do desperdício alimentar, área dos plásticos, resíduos de demolição e construção, logística de recolha de resíduos. E, portanto, que estão a funcionar com agentes tão diversos. Este, por exemplo, que falou, está a Sonai, está a Vel, mas eu posso dar exemplos, estão consultores, estão empresas de tecnologia, estão projetistas, estão universidades, estão câmaras. Portanto, já é um primeiro passo no sentido desse universo colaborativo. Eu acho que isto é importante, isto está a acontecer, e Portugal é nesse momento também uma referência. Eu acho que isto é importante dizer-nos. Eu tinha só ali uma questão adicional para o Pedro, que é em termos de setor financeiro. O que é que a banca pode fazer, além desta questão de comercializar fundos compostos por ações verdes, entre aspas? É necessário também que os reguladores mudem as regras dos rastros de capital, por exemplo? Ou seja, para que a banca possa apoiar mais as empresas? Eu, como há pouco dizia a propósito de outro tema, de facto, ajuda, né? Ajuda. Todos os incentivos ajudam. Alguns são mais espontâneos, outros têm que ser mais através dos instrumentos, seja regulatórios, seja dos instrumentos de capitais, digamos, ou de financeiros, mas eu diria que ajuda. Agora, não sou suficientemente conhecedor do tema para perceber se é suficiente ou qual é o impacto real. Muito bem. Mas eu posso dizer, e já agora, já há bancos, e nomeadamente até Banco Nacional, já não há muitos nacionais, mas a banca em Portugal, alguns bancos, nomeadamente os de primeiro nível, já têm financiamentos em condições mais favoráveis, melhoradas, para projetos que verifiquem determinados critérios, nomeadamente estes que nós aqui falamos. E, portanto, já está a acontecer. Já está a acontecer isso. Também posso só uma coisa muito rápida, sim. É quase uma brincadeira, para citar o Winston Churchill, no tempo da guerra, a da altura acabou o dinheiro e o orçamento estava lá no fundo. O homem reuniu o gabinete rapidamente e disse, "We have a problem." E de facto, hoje mesmo, como sabem, no Reino Unido também eles continuam a ter um problema. Mas nós também. E volto a cumprimentar de novo a nossa keynote speaker pela sua apresentação. De facto, we have a problem com aquilo que mostrou ali. E tudo isto, no fundo, depois se vai repercutir nas alterações climáticas. Estamos sempre no limite a falar aqui de energia. E esse, de facto, é um problema que tem que sensibilizar. Acha que se pode aplicar outra máxima de Churchill, que é aquela que ele diz que estamos no fim não estamos no princípio do fim, mas estamos no fim do princípio?
neste domínio? Esperemos que sim. Repare, há coisas que deviam passar mais para a opinião pública, deixe-me dizer com franqueza. Por exemplo, das simulações que se fazem a propósito das catástrofes, das alterações climáticas. Por exemplo, em muitos casos, avaliam-se os efeitos de uma cheia, mas apenas os efeitos diretos, dizer, há uns que ficam com a água até o pescoço. Mas e tudo o que vem atrás disso? Quando tem a água até o pescoço, tudo o que é esgoto entrou para a água, que vai contaminar, os problemas de saúde pública, todas essas simulações, isso ainda não é feito. Porque senão o panorama é muito mais catastrófico do que às vezes o vemos. Peço desculpa, mas como já não venho Muito mais bem. nenhum pequeno almoço... Olha, o nosso tempo está a terminar, eu agradeço a todos, eu espero que tenham gostado desta conversa, tentamos abordar aqui um bocadinho de tudo. Mais uma vez, obrigado à PDC, ao engenheiro Rogério Carapuça, pelo convite para estar cá hoje e até uma próxima. Um bom dia de trabalho para todos. Muito obrigado. Moderador.